Bom dia, boa noite, meu senhor. Me dá licença, esses cavaleiros. Eu venho de longe, eu venho. Maculelê, eu sou brasileiro. Um bom dia, boa noite, meu senhor. Me dá licença, esses cavaleiros. Eu venho de longe, eu venho. Maculelê, eu sou brasileiro. Sai, 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 boa noite, meu senhor. Sai, 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 boa noite, dele tá. Sai, 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 boa noite, eu vim lhe dar. Sai, 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 boa noite, eu vou lhe dar. Sai, 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 eu sou do Maculelê. Sai, 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 eu sou Quando Salvador ela é fundada em 1549, Salvador ele fica sendo centro político, porque o centro econômico é o Recôncavo, onde tinham os engenhos, né? Aqui é o centro político. As coisas aconteciam aqui no centro político. Mas o centro econômico, é lá, os engenhos, sua grande maioria, eles estão lá no Recôncavo. Então isso já tem uma relação de muitos africanos, quando eles chegam aqui, eles já são levados para lá. É marcado. E a existência desse maculelê brasileiro, né, dessa luta de paus no Brasil, ele é marcado, é fundamentado principalmente com a etnia que se estabelece e se instala, né, no Recôncavo da Bahia, né, nos espaços dos engenhos do Recôncavo da Bahia, né, e aonde, né, existia uma relação de proximidade, né, de tratamento, de respeito cultural, no sentido de os dominantes, os fazendeiros, né, os donos da terra, permitirem também aquelas expressões, né, para poder o quê? Ter um equilíbrio. Então, o maculelê surge entre os escravos. Tiajô é que falam que foi um desses escravos, né, que teria sido, no que nós sabemos, uma primeira geração que se conformou dentro da memória daquele grupo estabelecido ali naquela região de Santa Amaro. Ou seja, eles é que falavam, ó, teve um aí nas tradições, né, orais e as tradições mentais que se guardam dentro da lembrança das pessoas. Então, essa passagem, você está entendendo? Essa passagem de lembranças no plano da cultura oral é que vai trazer essas gerações. Tem documentos sobre ele? Eu nunca encontrei. Eu venho do Maranhão, sou a caçula de 3 irmãs e há 15 anos eu vivo aqui na Bahia e o que me trouxe muito aqui foi a dança e a capoeira. Então eu, dentro desse espaço da dança, eu tive contato com o maculelê separado da capoeira. Até porque na capoeira Angola é muito mais separado, assim. A capoeira Angola acabou criando uma separação, assim, com essa questão do candomblé, das danças de luta, que também faziam parte de uma mesma história de libertação. Meu primeiro contato com o maculelê foi na universidade, com a professora Neuza Saad, vulgo Bebé, né? Então, eu tive com ela esse contato mais próximo com o maculelê. Ela me mostrava como dançava, como cantava, porque o maculelê que eu tive contato é cantado e dançado. A historiadora Zilda Paim, né, ela sempre conta que existia no momento, lá no continente africano, os macuas e os malês, né? Então, quando ia encontrar, se chamava macus lelê. Lelê se chama
essas esgrimas que a gente chama hoje, os cacetes roliços, como ela própria falou, né? Os cacetes roliços, que lá no próprio continente africano se chamava lelê, né? Então ficou conhecido como maculelê. Você tem a presença da etnia macua. Várias vezes eu encontrei a presença da etnia macua, né, em estudos sobre África. Principalmente no Moçambique, que é o lugar que eu mais estudei. Você tem lá os macuas. É pau dos macuas ou pau dos macuas? O que vocês acham? É pau dos macuas ou pau dos macuas? Um maculelê. O maculelê pode ser, né? É pau dos macuas ou pau dos macuas? Né? No sentido de que a expressão deixa uma dúvida no sentido de quem, inclusive, inventou. Eu só sei o que Popó me ensinou, o que Popó me disse. É só o que eu sei. Essa história de macuas e de lelê, não tô nem aí, porque isso é invenção. O próprio maculelê, olha como eu fico nervosa. O próprio Popó jamais teria condições culturais, coitado, de se expressar dessa maneira, nem de entender, nem de ouvir isso de alguém da época, que é o pai do maculelê a ele. Foi ele que mostrou a dança que ele aprendeu vendo os africanos dançar. Porque ele já estava liberto por causa da lei do ventre livre. Meu nome é Valmir Andrade, né? Andrade da Silva. Conheci mais como contramestre Tampinha, né? Sou aluno do mestre Macaco, desde os 6 anos de idade. Bisneto de Popó do maculelê, né? E neto de Vivi de Popó. E aprendi com o mestre Macaco, na verdade, né? A capoeira, aprendi o maculelê, aprendi a tocar, né? Aprendi a cantar. Convivi com meu avô, mas aprendi poucas coisas, né? E com o mestre era aluno o amigo de meu pai na fábrica. E eu já gostava, já vendo sangue, na verdade, né? Aí eu consegui uma bolsa no espaço, na Carmo. Dessa bolsa estou até o dia de hoje, dos 6 anos para cá, só fazendo capoeira, né? Eu estou com 37 anos, praticamente 31 anos, né? Na cultura, junto com o mestre. Aqui no maculelê só se dança devagarinho. Aqui no maculelê só se dança devagarinho. Eu dança maculelê, devagar, devagarinho. Dança maculelê, devagar, devagarinho. Meu nome é Raimundo José das Neves, conhecido popularmente como Mestre Macaco, nascido e criado em Santo Amaro. Não tem como eu falar do maculelê se anteriormente eu não falar de uma outra árvore genealógica que é o pai que nos colocou até aqui, ou a mãe capoeira. Comecei a fazer capoeira em 1975 com o mestre Ferreirinha, capoeira Angola, naquela época, mas eu era criança, eu estava com 8, eu estava com 10, eu estava com 12. E o que é que a criança quer em qualquer meio social? Brincar, ou aprender brincando. Então eu não tinha noção, mas já via desde aquela época o maculelê apresentando nas festas, porque minha avó era beata e eu tinha que ir para a igreja católica com ela. Então logo ali no árduo da igreja, nos degraus, estava tendo capoeira, estava tendo samba, estava tendo maculelê, estava tendo nego fugindo. Então desde criança que eu já venho acompanhando com o olhar. Em 1968, eu então, uma criança de 11 a 12 anos, participante dos festejos da festa de Nossa Senhora da Purificação, em Santo Amaro, que se inicia de 25 a 2 de fevereiro. E nesse 2 de fevereiro, eu vi uma apresentação do maculelê, e quem vinha puxando o cântico: ô boa noite para quem é de boa noite, ô bom dia para quem é de bom dia, a bênção, meu papai, a bênção, maculelê, o rei das alegrias. O próprio Popó do Maculelê, a última apresentação de Popó do Maculelê em Santo Amaro da Purificação. Não foi nem no adro da igreja, foi na Praça da Purificação, e eu presenciei esse momento.
ele dançava maculelê, tá? Daqui a pouco começou a entrar em choro, aí terminou o maculelê e os populares chamam ele novamente, ele faz todo o ritual de abertura, dançando maculelê e chorando ao mesmo tempo, porque ele sabia que após 6 meses ele partiria para o outro plano. A pessoa dele, a simpatia, a dignidade, eu acho que pelo próprio texto do livro vocês percebem a maneira como ele respondia as perguntas, eu me encantei por ele. E aí era um trabalho que a professora pediu sobre o maculelê de Santo Amaro. Eu fui in loco, fui a pessoa certa, para ter nota. Não fui assim pensando em ter grupo, não. Eu queria ter a nota, queria fazer um bom trabalho para apresentar à professora. E lá me apaixonei por ele. E me apaixonei pelo maculelê. E tive a honra dele me ensinar, ele próprio. Ele nunca parou para fazer isso para ninguém. E envolveu a própria mulher que dançava, que aprendeu com ele, a mulher, o neto, e botou para me ensinar. Eu sou Maria Eunice Martinuz, tenho 71 anos, mas eu sou conhecida por iniciando o samba, como no Brasil e como fora do Brasil. Professora Zilda Paim, no Colégio Prado Valadares, que era diretora do Prado Valadares, fez com as crianças do colégio maculelê, samba de roda, lindo amor. E aí isso aí foi em 65 para 66, tá bom? E eu morava por ali, eu sempre gostei da folia, eu caí dentro também. Quando foi em 78, professora Maria Monte, Vavá forma um grupo, Vavá formou um grupo, só de criança, em 78. Ela deu os instrumentos, ela deu as roupas dos crianças, eu era as crianças, só era criança. E meu filho tinha 4 na época, Valmir, que é filho de Vavá, tinha 2, o Guegueu e Valmir. Mas Guegueu faleceu, ficou Valmir. Nós fizemos maculelê, minha filha só dava nós. E eu para fazer, para pular maculelê, e eu e Vavá, e ele era canhoto, viu, filha? O Vavá de Popó, que já tinha uma convivência comigo desde essa década de 75, eu já criança na roda e tudo mais, chamou para participar do grupo Netos de Popó. Eu não tenho nenhum grau de parentesco com Popó, deixando bem claro isso. E então, naquele grupo que eu estava inserido, tanto tocando o agogô, como respondendo a música, como batendo a grima, eu estava ali menos do que um aprendiz, porque eu ainda não tinha noção. Então, quando eu estava aproximadamente com 19, 21 anos de idade, pintou a primeira oportunidade de viajar com o maculelê Netos de Popó para um show em toda a Europa. E naquele momento foi um momento de maior aprendizado, porque às vezes era 5, 6 apresentações em um dia. Então, tinha que aprender mesmo que não quisesse aprender, entendeu? O maculelê é uma luta ou uma dança para o senhor? O maculelê é mais uma dança, né? Porque eu via o Popó aplicar eles, mesmo até no ensaio e como nas festas aqui, que eram as festas preferidas. E ele apresentava no 13 de maio e nas festas da purificação. No mês de fevereiro tem as novenas, tem a missa, tem a procissão. Então tinha que ter a capoeira e o maculelê na praça, né? Tive pouca vivência com capoeira regional em Angola, mas ela tem um regimento que o próprio mestre Pastinha, ele organizou, né? E o grupo de maculelê tem seu outro regimento. Então, a capoeira é uma luta. O maculelê é uma dança, né? E que são coisas diferentes, mas os grupos de capoeira abraçaram, alguns que não são todos. Alguns abraçaram para manter viva a história do maculelê, a própria história do maculelê e do mestre Popó, né? Maculelê
é uma coreografia, capoeira é outra. Até porque a capoeira não usa arma. O maculelê tem um grima. Olha o cacete que fica na mão. A cantiga da capoeira é outra, o ritmo da capoeira também é outro. Agora sim, quer ver, tinha a maioria do maculelê, tudo era capoeirista. Era tudo dominado pelo um mestre só. Né? Ele treinava o maculelê e treinava a capoeira também, com a mesma turma. Para mim eles comiam junto. Uma que eu aprendi a capoeira, o meu mestre, e o maculelê que já vem de raiz já, né? Já vem no sangue. Então, na minha caminhada, os dois têm que estar sempre juntos. Quando a gente vai falar de África, as próprias lutas, elas estão dentro dessa perspectiva dançante. Né? Porque a dança é a própria mandinga. É uma forma de você criar estratégias de você sobrepor o outro. A gente pensa em África, a gente pensa sempre, pô, como é que eram os escravos? Os escravos eram guerreiros que perderam, pô. Né? Porque tinha uma resistência contra, né, a escravização deles, uma resistência organizada. Então essa resistência organizada é antiga. Né? A resistência é muito antiga, organizada muito antigamente. Essa resistência tinha o quê? Soldados. São soldados, pô. Entendeu? O que a gente fala guerreiro, o cara é soldado. O que é o soldado? Que tem uma disciplina militar para, né, e tem o domínio da psique, né, do conflito e da morte, né? Da morte, de você poder executar alguém. Então, por exemplo, esses escravos que chegam aqui, eles eram um perigo. Os caras que fazem Palmares eram um perigo. Porque eles eram militarizados. Eles sabiam fazer as barricadas, sabiam fazer as coisas todas, né, para enfrentar os inimigos. Então, você tem toda uma relação. Então, o maculelê vem nesse movimento desse conhecimento militar. É uma luta disfarçada de dança, não é? Que tem uma coreografia para lhe impressionar. Na verdade, não tem um roteiro, é uma coreografia para lhe impressionar e de acordo com a reação do dançarino é que o chefe reage. Tem gente que diz que maculelê é dança, tem gente que diz que maculelê é luta, tem gente que diz que é tudo isso junto e misturado. O que é que o senhor acha disso? Eu fico com a segunda hipótese, porque ele nasce de um momento histórico, tá? Em que os macuas lançam mão dos paus de um conflito, e havia sim, tanto é que você vai ver algumas matizes de lutas africanas e que usa-se o bastão como luta. Mas em função do sistema dominante que empurrou, fragmentou, houve a folclorização, o espetáculo, tá? Uma reinvenção perversa, tá? Para omitir, para criar da luta uma dança, para animar o senhor do engenho a luz de tocha e a luz, tá, do luar. Mas maculelê é uma luta primariamente. Eles trabalhavam com o feitor com a espingarda apontada para ele, tiveram essa ideia, estavam dançando em homenagem aos orixás dele, que era assim que dançava, não sabe? E aí eles deixavam inofensivo uma dança doide ali, imagine. E não podia bater com força, porque esguinchava o líquido, né? Era só uma coisa simulada, mas para entender que tinha que ter a cruzeta para defender da porrada do chefe. Entendeu? Que no final, na hora da guerra, eram todos chefes. Era para derrubar o feitor. Era para derrubar o feitor. No final, iam todos para o chão. A intenção era essa, para correr, e muitos se salvaram assim porque tiveram a oportunidade de correr e fazer quilombos, formar quilombos. Eles batiam um treinamento assim, ó. Não era lá em cima. Pá. Porque aqui, ó. Pá. Pá. É pra que é? Pra que tá batendo? Por causa de que você bate aqui? Por causa de quê? Pra errar, pô. Porque se você vai ser assim, você vai acertar no outro. Entendeu?
Então essa é uma mudança importante no maculelê, quando o maculelê se transforma numa dança, luta, dança regrada, dentro do sistema da modernidade, né? Para se tornar algo que você faz hoje, dar aula de maculelê, você não pode acertar nas pessoas, sair dando, né, na cabeça das pessoas paulada. Vem a criança lá e você, pá, aí na cabeça, erra. Não pode. Então você bate para errar, né? Essa é uma mudança fundamental que se marca no maculelê. Um maculelê lá do Tiajô para um maculelê que vai reproduzir depois um sistema mais de arte. Não é que ele não tivesse arte nem ludicidade naquele momento. Obviamente que tinha. As coisas são inventadas a partir dessa interferência humana, dessa agência humana, sabe? Que vai inventar as coisas. Então as invenções são feitas, a cultura é inventada. É inventada e a tradição é inventada, né? Então, pô, como é que eles inventaram essa tradição? A partir do século XVII e XVIII que está aí chegando Tio Ajô, né? Que era escravo. Santo Amaro é uma cidade que recebe o maior contingente de escravos para trabalhar na zona canavieira, qual se destacou para o mundo. Aqui se teve mais de 100 quilombos, ou seja, está dizendo que nós não fomos omissos à escravidão, entendeu? Aqui se teve também mais de 110 canas, né, que moía, que eram engenhos que moía, que dava economia para o Brasil, que gerava essa economia no país durante séculos. Então, está aí essa história. E aqui não só o maculelê, como capoeira, como nego fugido, como samba, com uma série de manifestações. Por que isso aqui é forte? Aqui se recebe o maior contingente de negros para trabalhar e aqui se juntam as pessoas de várias etnias da África. Então o Tiajô é uma característica, então, você buscar o que ele inventou enquanto tradição da capoeira. Usar, por exemplo, os capuz, né, que não se faz mais. Né, o capuz. O capuz é o saco de farinha com os olhos e a boca. Esse outro sucessor dele, né, que se aparece na tradição enquanto um sucessor, alguém que depois que Tiajô vai embora, que era tido como grande mestre, né, o João Obá aparece, ele vai fazer adaptações também, né, as características culturais que ele trazia dos grupos étnicos, como que essas tradições e esse elemento do pensamento, porque a tradição ela interfere diretamente em como pensar as coisas. Então ele começa a pensar dentro da tradição dele. Então João Obá caracterizava um elemento relacionado, né, àquela cultura iorubá e trazia o quê? O branco e o vermelho enquanto uma característica marcante dos trajes daquelas pessoas. Então ele tira essa máscara, né, feita do saco de cana-de-açúcar, ele retira isso aí e vai fazer o quê? Vai colocar essa questão étnica de Xangô e vai construir o maculelê com vermelho e branco. E vai ter uma mudança radical, né, quando o João Obá vai embora. Quando o João Obá, né, sobe, né, que vai trazer um pouco essa influência jeje. Por quê? Porque você vai ter elementos do culto à cobra, né, e o culto à cobra, o que é a grande marca dele? É o arco-íris. É os negros que é o principal percussores disso aí, que passa mais uma vez essa cultura para poder chegar até aqui. Não podemos jamais renegar o nosso ancestral, Ajô, e os anônimos, principalmente pessoas que fizeram muito bem feito, mas que não teve o nome de Ajô, não teve o nome de Barão, não teve o nome de Popó, Vavá e Vivi, porque não tinha como bater esse maculelê com uma pessoa só. O maculelê nasce como luta nesse período, com um pedaço de grima. E aí há vários contos desse maculelê que muitas das vezes eu me reservo a fazer determinados comentários de não reconhecer que o outro maculelê não exista. Tem possibilidade, porque nós vivemos dentro de um Brasil de diversos Brasis. Então nós estamos falando agora aqui do maculelê de Santo Amaro. E aí se acredita que os negros malês, né, como fala lá no livro de Ojubá, é eles que começam esse domínio de dançar o maculelê. Então o tio Ajô passa para Barão, né?
Barão passa para Popó. Popó, antes de morrer, passa para os seus filhos, Zezinho, Vavá, Vivi, mas o que mais se destacou é o Valfrido Vieira, que é conhecido popularmente Vavá de Popó. Meu avô, ele não fazia muito maculelê, ficava com a parte mais da capoeira. Ele fazia aquelas birimbau que tocava aqui lá na praça, você escutava o som. Birimbau que ele fazia. Já meu tio Vavá, ele fazia mais o maculelê. Ele dançava mais, ficava mais. Meu avô ficava mais com a parte da capoeira, tocava, cantar. Mas eu conheci Vavá, conheci meu avô também. Só não conheci meu bisavô, Popó. O Popó é o cara principal do maculelê na nossa geração, que a gente pega enquanto mais próximo. E o Popó pega um pouco disso tudo ali. O Popó é que vai botar essa influência, vai manter um pouco dessa influência do Geis, do Arco-Íris. Ele tinha uma academia de maculelê. O pessoal fala, pô, nunca teve academia de maculelê, não, só teve uma. Era dele, porque a dele tinha uma academia de maculelê mesmo, com o arco-íris lá atrás na parede, sabe, pintado. Tinha todo um processo de uma academia, não de capoeira, de maculelê. Se ninguém abriu academia de maculelê é porque não quis, porque ele tinha colocado que a possibilidade de se abrir uma academia de maculelê. Porque ele achava que aquela tradição estabelecia a possibilidade de você construir uma identidade para ela no movimento da cultura nacional. Quer dizer, você poderia ensinar só o maculelê. Ele ensinou porque ele adorou aprender, porque ele via eles dançando, os adultos, Tia Jô, Barão, dançando e quis, e aprendeu assim, por aprender naturalmente. E esse pessoal todo antigo foi morrendo, foi embora, ele ficou e ele aí reuniu filho, sobrinho, neto, parente, vambora brincar. Ele chamava o brinquedo. O brinquedo do maculelê. Vamos brincar de maculelê. Ele chamava assim, o brinquedo do maculelê. Foi meu avô, meu bisavô, na verdade, quem resgatou o maculelê em Santa Amaro. Praticamente criou, desde Santa Amaro. Então é uma responsabilidade muito grande para mim. Apesar que eu não gosto muito de ficar falando sobre os netos, é meu jeito mesmo de ser, Mas é uma responsabilidade muito grande. E, na verdade, eu creio que de bisneto e neto mesmo, de Popó, bisneto e Popó, na verdade só tem eu e meu filho que é tataraneto, Meus filhos. E não são um só, é 5, que eu tenho. Mas todos fez capoeira, mas estão todos parados, que nem eu também agora. Hoje não moram comigo, moram com a mãe em Camaçari, em outra cidade. Mas tudo tem capoeira no sangue, tem a cultura no sangue, na verdade. O que é que o mestre Popó faz? A partir de 1940, nas festas populares, ele reúne familiares e amigos e começa a ensaiar isso entre o Pilar e Rua da Linha, aqui próximo aqui. E começa a desenvolver e trazer isso para a evidência. Paulino de Andrade, conhecido popularmente mestre Popó, que trabalhava no tróleo, que conduzia o bonde e que ele não vivia diretamente disso, mas teve essa grande inteligência de ter bebido a água na fonte, no local desses primeiros percussores, que é a raiz da raiz, Então, assim, quando ele bebe nessa fonte de Barão, que bebe com a Jô, que passa para os filhos Vavá e Vivi, anteriormente o Popó é um homem que revitaliza o maculelê. Não existia mais ninguém dessas nações, não existia mais nenhum afro na condição de ex-escravo, vivo, já tinham todos até pelo período. Então ele, quando leva esse maculelê para a rua, é a partir de 1940. Festa da Purificação, Bembé do Mercado, ensaiando nos bairros, levando para as escolas. As pessoas que se aproximaram, que ajudaram, como a professora Zilda Paim, como a professora Maria Muti e tantos outros que vieram. Mas é o seguinte, a gente pode ter o apoio de quem for, do segmento quem for, mas se o portador de cultura não estiver munido de informação e interessado em levar isso de livre e espontânea vontade, com essa responsabilidade da cultura passando de geração para geração, não teria chegado até nós. O mestre Popó, ele coloca aqui que ele aprendeu com os negros malês. O mestre Popó coloca aqui. Ele deixa claro que ele aprendeu com os negros malês. Aquela lembrança que ele tinha quando era jovem, ele vai refazer isso depois de velho, entre aspas, com 30 e poucos anos, ou 30 e tantos anos.
Ele vai recuperar, ele vai pegar a lembrança que ele teve lá do que ele fazia e ele vai fazer isso. E ele fez muita coisa conforme o que ele achava, ele deixa claro isso, entendeu? Então, por exemplo, ele fala que ele pega muitas músicas de candomblé e de caboclo. Ele deixa claro isso aqui, muitas músicas que ele que compôs, entendeu? O significado daquela expressão naquele momento, pouco nós sabemos. Pouco nós sabemos. O significado de quem fazia, qual era o grupo que fazia, pouco nós sabemos. Ainda está para ser pesquisado. Se eu falar para vocês que eu sei, é mentira. E não conheço ninguém que saiba. Mas, possivelmente, tem as possibilidades de explicação. Então, os grupos étnicos que migraram para aquela região, o primeiro, obviamente, foi os bantos. Mas a maculelê não me parece algo que tenha visto puramente dos bantos, porque o maculelê, aquele maculelê que surge, ele tem inclusive cantos que são cantos de uma tradição mais jeje urubá. Os cânticos do maculelê, o próprio mestre Popó, ele busca do candomblé, né? Então são os cânticos dos próprios caboclos, né? Ele traz do candomblé esse toque, né? Tanto que os próprios instrumentos também estão nos rituais do candomblé. Então, são cânticos de caboclo. Todos. Mas também tem os cânticos da lida, de quando os escravizados iam para a lida, para o campo, e produziam, né? Cantavam suas próprias histórias. Nos momentos de festejo, porque, tipo assim, se você for ver, nas comunidades africanas não se separam as coisas. Não tem assim, você faz música, você faz dança. Né? Isso é uma das coisas também que Tingana Santana vem trazendo muito assim pra gente, né? A ocidentalização colocou essas coisas assim muito separado. Você faz dança ou você faz música, mas essas coisas estão sempre muito juntas, né? Nas culturas africanas. Então, o momento deles de celebrar ou de cantar já era no momento de trabalhar também, né? Tava trabalhando, tava cantando, estava trazendo uma forma de fazer o trabalho mais feliz, de trazer uma coisa mais saudável para aquela situação de escravidão. Então, eu vejo essas coisas tudo juntas, assim, é muito difícil para mim separar isso, embora esse conhecimento ocidentalizado, a academia, a escola, o pesquisador, da casa grande, geralmente ele faz isso, ele reduz as coisas, ele olha para aquilo e ele esquece todo o entorno. Então ele reduz o que ele está vendo e ele mostra aquilo como conhecimento, né? Eu disse, camarada, que eu vinha na sua aldeia, camarada, um dia. Eu disse, camarada, que eu vinha na sua aldeia, camarada, um dia. Zá, 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 boa noite, meus senhores. Zá, 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 por favor, peço licença. Zá, 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 como vai, como passou? Zá, 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 por favor, peço licença. O que é? A cantiga do caboclo. Cantiga do caboclo tá ali a energia, pô, que dá, né? Cantiga do caboclo, pô. O caboclo é que é o culto
aos caboclos é que vai começar a fundamentar todo esse processo de construção das cantigas do maculelê. Obviamente tem invenções que os caras da capoeira inventam também, né? O capoeirista é muito inventivo, né? A cultura da capoeira. Então, quando ele pega o maculelê, ele bota um monte de letra também que ele inventa. Isso é bacana, pô. Eles tiveram essa brilhante inteligência de introduzir a instrumentação, de introduzir a música, de ir lá no pote, né, nas 7 pedras, como se fala, que se referencia de lá de dentro do candomblé, trazer para cá o candomblé de caboclo, que é o candomblé de Ubanda, entende? Ah, mas o maculelê não é religião. Para mim não é religião. Mas como é que fica, em alguns aspectos, algumas pessoas do passado que faziam o maculelê levavam o presente para o mato. Então, aí é que está. Eu não estou apropriado para falar desse assunto, que no momento que eu convivi com o Vavá, que ele falava que ia fazer algum ato desse, eu nunca participei. Que são coisas muito reservadas. Ninguém aqui que estiver dentro da religião de matriz africana vai convidar A, B e C para poder fazer sua oferenda, né? A depender do que seja. E mesmo porque existem determinados segredos que não foram revelados. Se tem nas manifestações folclóricas de cunho afrodescendente, quem mais sintetiza, quem mais incorpora o candomblé é o maculelê. Nos toques, até nos rituais, principalmente quando eles vão fazer uma viagem, eles vão fazer um ritual chamado de passagem, de abrir caminho, em que em noite de lua cheia eles vão para a mata e tocam maculelê para chamar as entidades solicitando. Existe isso, coisa que você não vai encontrar no maculelê de tênis Nike. Nesse maculelê, sobre a presença de mulheres, que não as pesquisadoras, mas as fazedoras, as brincantes. Me parece muito que não tinha, não. Assim, as mulheres, a introdução das mulheres dentro dessas práticas culturais, de lutas, inclusive, me parece que não tinha muito, mas eu acho que em algum momento vai começar a introduzir, mas assim, nas origens me parecia uma coisa masculina. Né? Como a capoeira nas origens dela é muito masculina. É uma luta masculina, né? Pouquíssimas a presença das mulheres havia, mas era muito pouco também, em função do processo político da época, né? Que nós herdamos do século XIX. Olha que nós estamos no século XXI, mas poucas coisas mudaram. Mulheres eu lembro de ensino, com o Vavá na época, né? Mas teve a professora Zilda, né? Que teve um grupo de mulheres, teve a professora Maria Muti também, que teve também um grupo. Né? E a professora Maria Muti, ela conviveu mais com meu bisavô, né? Ela que ajudou a caminhada e ajudou no crescimento, na verdade, do maculelê desse Tamara, né? O grupo Oxalá era da senhora? Meu, foi eu que criei. Que era criadora. Só mulheres. Maculelê, capoeira e samba de roda. Daqui de Santa Maria. Sim, todas. Tem as fotos aqui. Qual foi o ano isso, dona Maria? Ah, tá me chamando de véia. Oxe. Década de 70. Década de 70. É. Grupo Oxalá. É. Então, era uma novidade extraordinária. Um grupo folclórico só de mulheres. Imagine naquela época a mulher dançando capoeira e maculelê. A mulher só podia sambar. Mas dançar capoeira e maculelê. E eu primei pela autenticidade de todas. Todas sabiam dançar com autenticidade igual a Maria Muti. O maculelê sempre foi dançado em círculo. Bom, depende de como está sendo feito o formato da apresentação. Alcancei tempo do maculelê ser em um palco e está saindo do camarim. Ele botava um atrás do outro e iria lá. Eu me dá licença eu passar por aqui. Maculelê é o rei do Brasil. Aí o coro entrava já, fazia o círculo, aí ele parava para fazer a louvação. E aí nessa louvação não tem uma obrigação que tem que começar com tal toque, mas na maioria das vezes ele começava: vamos todos a louvar a nossa nação brasileira,
né? Viva a Princesa Isabel, ai meu Deus, que levou dos cativeiros. Cantando 3 vezes, o atabaque batendo 3 vezes, os demais respondendo 3 vezes. Nós somos pretos da Caatinga de Aruanda, a Conceição viemos louvar. Aruandaê, Aruandaê, Para que o Popó assistisse, como eu queria, na íntegra para opinar, então eu sempre fazia em semicírculo para ele ficar aqui, ó, assistindo, porque elas ficavam na frente dele. Eu não quero que fique na frente dele. No palco você pode fazer isso, na frente do público. Eu respeitava Popó. Então eu fazia sempre semicírculo para ele estar assistindo tranquilamente e poder opinar. Quando era em cima do palco, era em círculo. O que significa o círculo, seja em qualquer religião? É um fluxo contínuo, né? Quando se quebra, vai se dispersando. Então, a própria capoeira é isso, é energia. O candomblé, o xirê é dançado no círculo. Energia se movimentando. Então vai, ó, alimentando, realimentando aquela energia. Se você sai, você quebra essa energia. Por isso que a capoeira é dançado dessa forma, é jogado dessa forma. O maculelê é jogado dessa forma, porque vem dos nossos ancestrais, vem da cultura do candomblé. Nós temos lá um maculelê nascendo que os negros estavam nu da cintura para cima e roupa branca. Mas a roupa branca a gente sabe que nesse momento veio com uma imposição, o que tinha. Mas que acabou casando com uma questão natural relacionada à religiosidade, os costumes, né? Quando você vai para o lado das religiões, que eu não preciso descrever, que cada um aqui sabe, que lá na religião o branco que é de Oxalá, o azul que é de Ogum, o amarelo que é de Oxum e por aí lá vai. Mas aí o homem usando uma calça no modelo pijama, pescando daquele jeito, era imposição. Tinha sabão? Não, lavava na pedra. Tinha várias calças? Também não, era imposição. Aí começa daí o maculelê, tinha que, quando surge, é com a roupa que tinha. Se era um banco de pano branco, não. Era um banco de linho, também não. Era um branco de calamaço, de pano de calça de açúcar, saco de açúcar, eu acredito que é por aí. No tempo de Vavá e Vivi, eles já usavam a calça branca e todo mundo nu da cintura para cima. As mulheres que acompanhavam Vavá, ele pedia para usar zinguê, que era uma roupa assim. Mas ele queria que alguma coisa ficasse igual. Ele queria unificar e não entendia o que era. Aí tomou a camisa do time de futebol emprestado. Eles se apresentaram aí com essa roupa de time de futebol, já na geração nova. Os antigos, no tempo de Tia Jô, é que pintava a cara, sabe? Fazia essas coisas. Ele, Popó, nunca fez. Que teve isso antes de Popó? Teve. A minha pesquisa é de Popó para cá. Popó nunca pintou cara, nunca se fantasiou de colorido, nem de tume preto, nem de gorro sabe? Não. O dele já foi muito mais natural, espontâneo. Eles não usavam gorro e para poder ficar unificado, para ficar igual, para todo mundo igual, ele tomou camisa de time de futebol. Ele se trajava disso, era o calção, aqueles calção, aqueles pano de saco de açúcar, saco de farinha do reino, fazia aquele calção no meio da perna, corpo nu e pintado, moía o calvão e aí derretia o sebo e aí fazia ficava aquele grupo passado o corpo todo para ficar. Se o cara já era preto, mais preto ficava. E aí era assim. Tanto que depois que passava a festa,
Ele mesmo comentava que gastava um sabão maluco para tirar aquele brilho do corpo. Depois mudou o sistema, já passaram a usar a camiseta. Na hora do maculelê em si, da roda, a gente faz no maculelê contemporâneo. Por exemplo, no maculelê do Mestre Popó, tem o lance da grima. A grima maior de 60 centímetros, era uma grima só que o mestre estava. Às vezes o contramestre também, eu vi aqui duas formas, que às vezes o contramestre também só ficava com uma grima e os outros com duas. Qual era a posição que você batia a grima? Você não podia botar assim, né? Então, se você fizesse assim, a professora Maria Mude fala, se você fizer dessa forma aqui, quando a pessoa, porque o mestre ele vinha e você ele ia na roda, ele começava, estava de bobeira, ele ia testando. Se você bate, fica aqui, isso aqui vem, entra na sua cabeça. Aqui não, aqui você segura mais forte, né? Ó, aí vai mostrando, né? E a batida que a gente sabe de 4, né? O tempo 4x4 que faz, às vezes tem ritmos que vão por 2x4 nessa versão. Outra coisa que a gente está também iniciando essa contextualização, porque o que a gente bate já é um toque hoje em dia contemporâneo, é um toque derivado do congo, mas é um toque de maculelê. Tem 4 toques de maculelê. Não é todo mundo que sabe tocar maculelê. Não é todo mundo que sabe tocar maculelê. Congo é congo, barravito é barravito, jexá é jexá, ainda tem um jeito pra tocar. É 4 toques, minha filha. Não é todo mundo que sabe. Porque nego toca congo como jexá. Não. Não é todo mundo não, porque a grima atrapalha o tocador. A princípio, 12 atabaques. E quem comanda, quem começa é o agogô. Hoje, pouquíssimos maculelês, principalmente até o maculelê estilizado não utilizam mais, mas quem puxa o maculelê primeiro é o agogô, para depois o lê tocar. Era começado, tá? Tim, 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 aí começava a bateria. No seu começo é um solo e uma louvação. Se costuma cantar louvando a princesa Isabel por entender que foi ela que assinou a Lei Áurea, quer queira ou não, oficializou, precisava. Mas sabemos de uma consciência que essa liberdade, quando veio, toda a nação afro já havia se rebelado no sentido positivo de não aceitar mais a escravidão, os abolicionistas estavam aí, né, de frente aí, a comunidade fazendo aí os seus zuzus para poder arrecadar o dinheiro e um indo pagando a alforria do outro, e o próprio sistema da época não tinha como dar mais testa digamos, naquela época, uma política que já começava a ser globalizada. Então, quem começou a mandar foi a Inglaterra, a cana-de-açúcar cai, a cana cai por terra. Então não tinha como mais manter esse regime. O chefe, que é o centro da dança, ele é uma pessoa que tem que ter realmente muita harmonia para ele centralizar todos. Olha o número de participantes que ele vai ter que acertar. Ele o maculelê verdadeiro, ele não marca quem é que ele vai bater. No espetáculo você marca para não ter problema, mas na dança original, não é? Então ele sai cumprimentando todos, tem que bater em todos, cumprimentando, como quem diz, eu aqui, chegou eu aqui, e aí, como está você? Vamos lá. E pá, nesse, porque ele tem que estar atento, porque de repente ele vai, aí é coreografia mesmo, isso foi uma coisa que realmente ficou marcado para apresentar espetáculo. Porque no dia a dia da defesa, a prioridade era a defesa. Era ensiná-los a saber se defender na luta com o feitor. Ô, mestre, e era muito diferente o maculelê lá de Vivi, que você viu no início, para o maculelê de agora? Não, quer dizer, era a mesma coisa.
que eles aqui apresentam. É a mesma coisa do velho popó. Agora aí por fora é que eu já vejo diferente. É maculelê de facão, as danças diferentes. Bota os paras da roda um com o outro, tá trocando de palco, das mãos. Essa maneira não existia aqui. O autêntico, o verdadeiro, sempre vai vencer. A máscara um dia cai. O autêntico permanece. Um dia a máscara cai. É preciso ser verdadeiro, autêntico. Tenha respeito e consideração por eles que fizeram a cultura que hoje vocês estão ganhando dinheiro com ela. Tenho que falar isso. Foram eles que criaram. Foram eles que fizeram chegar ao conhecimento da população. Respeite o trabalho deles. Mantenha a autenticidade deles. Não invente coisa. Interferir no processo, inventar passos novos, não é maculelê. É uma nova dança que você criou. Você criou a dança do bufofó. Pronto. Vai lá fazer seu bufefê e deixa aqui o maculelê. Esse negócio de maculelê de facão, esse negócio de pular pra lá, pular pra cá, não. Tem que ter o ritmo. A perna cruzada e a grima trabalhando. E tem que ficar todo mundo com a grima aqui, oi, porque o puxador tá lá. Se quer me pegar aqui, se eu tiver com a grima, pode arrumar na minha testa e quebrar. Tem que ter respeito. Hoje nego quer dançar a rocha como se fosse maculelê? Não. Maculelê é maculelê, não é macunelá. Você falar que não utilizava o facão porque não ia deixar o facão na mão do escravo é brincadeira, porque ele ficava o dia todo com o facão. Tem lógica nenhuma, tem lógica? Ele ficava o dia todo trabalhando com o facão, eu não vou deixar. Agora, bater um com o outro, o que acontece? Pô, estraga. Como é que você vai cortar a cana depois batendo facão com o outro? Não existe, aí não existe. Aí o cara que falava que tinha facão, claro que não tinha facão. Mas não porque os escravos não... Né, o facão assustava, não é isso. Trabalhava o dia todo com o facão. Se eles cortar a cabeça de alguém com facão, dificilmente alguém escaparia. Né? Outras negociações são feitas para existir. Né? Implicava matar alguém, mas deixar os filhos dele também, deixar a mulher, deixar o tio, deixar os amigos, que iam sofrer no lugar dele também. Então, a questão da paralisação daquele ataque que um escravo poderia fazer é o que ele deixaria depois para trás da morte dele. Porque se ele fizesse, também ia morrer. Aos 17 anos eu fui trabalhar com maculelê, assim, de uma forma profissional, né? Dentro do Teatro Arthur Azevedo, que era uma companhia de dança, mas que trabalhava com danças populares e com danças afros. E aí eu tive contato com ele lá, né, em 97, 98, quando eu tinha meus 16, 17 anos. E aí eu fui trabalhar nessa forma de maculelê para palco, né, para espetáculo. E com muitas pessoas, né? Porque o nosso grupo Gedan era um grupo pequeno, né? A gente trabalhava de uma forma mais tímida. E já nesse teatro eram muitas pessoas dançando e tinha essa questão do figurino, tinha as esgrimas, a gente lutava realmente com o facão e tinha toda essa luz da cena, né? O palco italiano, essa perspectiva de mostrar, mostrar também nessa ideia de cena, até porque o turismo também, muitas dessas danças foram colocadas nesse lugar, né? de apreciação turística. Né? As danças populares, as danças negras ganhavam muito esse espaço. E eu acho que, as roupas e as indumentárias também nascem muito dessa visão de que você tem que ter uma estética para mostrar para os turistas. Vivemos um momento que precisávamos levar essa cultura para o mundo. Então, se você tira o maculelê do popular, que é o chão, no meio de rua, no meio da praça, cultura popular, e leva para um palco de teatro, é um outro olhar, é uma outra dinâmica de apresentação.
Então esses grupos, por ser dirigido por profissionais da área, com N know-how que envolve educação, que envolve cultura, que envolve estudo, então precisou dar uma roupagem nova. Então eu percebo assim, que o maculelê que chegou até aqui nesse momento, por todas essas pessoas que foram citadas, o estilizado que foi desenvolvido pelas companhias de dança aqui da Bahia, inúmeras, não vou citar nome para não comprometer, deu a sua contribuição, que eu tive várias oportunidades de estar viajando por inúmeros países lá fora, e a capoeira, junto com essas companhias, que ajudou a divulgar o maculelê, que ajudou a divulgar o samba, que ajudou. Então nós começamos a ser vistos com outro olhar. E precisávamos dessa dimensão expansosa para poder a cultura chegar em outros horizontes, chegar a outras pessoas. Então, é legal. E outro detalhe que estávamos também é que, bom, a pessoa fez balé, vai para o palco. Fulano de tal toca em uma orquestra, vai para o palco. E por que não pode lapidar o elemento da cultura popular para ele também estar num palco e profissionalmente ter os dividendos, que é dignidade isso, viver da sua própria cultura? Dentro do meu contexto de apresentação, de amostra da cultura popular, uso sim da ferramenta maculelê tradicional, sem demérito nenhum ao estilizado, tá? Que proporciona sim saúde, encontros, não tenho nada contra, mas é preciso que a nova juventude se empodere mais do maculelê tradicional, para que a história não se perca, porque vai mudando ao ponto de eu ver uma apresentação de maculelê, o cara de tênis Nike. Aonde nós, em 1890 ou 60, não tinha nem calçado. Eu peço permissão de usar Paulinho da Viola numa canção. Por favor, eu aceito o argumento, mas não altere o samba tanto assim. Olha que a rapaziada está sentindo a falta de um cavaco, de um pandeiro e de um tamborim. Cadê os pandeiros de couro de jiboia? Então estão se perdendo. A globalização tem estreito os caminhos, né? Mas também mata a tradição. João Obá tinha essa iniciativa na invenção cultural dele, na invenção da tradição, ou seja, a liberdade de produção dos personagens. O maculelê podia ser composto por diversos personagens, com várias personagens. Isso aí é fantástico. Essa que é a parte mais fantástica da invenção, né? É a liberdade que você dá da continuidade das coisas, sabe? E que às vezes as pessoas não percebem, porque parece que a tradição fosse parar de inventar, parar de fazer as coisas. E o que eles estão ensinando, né, o que João Obá está ensinando é outra coisa, que a tradição não para, ela inventa coisas e vai colocando ali dentro da diretriz. Essa diretriz é que nós chamamos o núcleo da tradição, mas ela tem que se expandir em sua filosofia. Todo portador, a partir do momento que ele começa a desenvolver ou dar seguimento, ele lança também o seu olhar, ele lança os seus improvisos. Então, a cultura, ela é mutante, ela sofre transformação de geração para geração. Mas o que é que ficou legal? Ficou mantido o atabaque, ficou mantido a grima, ficou mantido o agogô, ficou mantido os pares, ficou mantida a musicalidade, ficou mantido os idiomas, ficou mantido o círculo, ficou mantido uma série de valores que eles não abriram mão para poder que a sociedade atual, né, se integrasse a isso, que a cultura sofre muito com isso, que tem alguém que pensa, não pode fazer esse canto que tem a ver lá com a religião de matriz. Aí passa, deixa de fazer, como no momento a gente está vivendo esse momento delicado. Os atletas de Cristo, nada contra Cristo, ele é o Pai maior, é o maior. Mas isso não pode interferir em uma cultura que começou assim, dentro desse maculelê tradicional. E o maculelê contemporâneo e outros maculelês que possa vir, eu bato palma para todos. Porque eu sempre coloco um termo, que esses dias talvez eu tenha colocado para vocês, onde houver várias verdades, jamais uma única pessoa será dona ou dono de uma única verdade.
Todas as verdades têm que ser respeitadas dentro desse contexto e acaba um aprendendo com o outro. Tem pessoas que se preocupam, né, com a história, na verdade, né, da gente. E muitos que conhecem a história, têm a cultura no sangue e não liga, né? Deixa lá. Aí prefere mais estar nos pagodão na Sereste, né? E que está valorizando mais a própria cultura, na verdade. É difícil mesmo. Isso para nós é uma vitória. Então os meninos novos, pelo amor de Jesus Cristo, não deixe maculelê, não deixe capoeira, não deixe samba, puxada de rede, nego fugido, as caretas, tudo faz parte da gente. Tudo é uma família, gente, é uma família. Então, ninguém sabe, o sábio é Deus. O sábio só é Deus. O sábio só é Deus. Então, eu acho assim para mim, que a vida tem que continuar e a cultura não pode morrer. Aí é se reunirem, fazer a força e trazer a grina de lá do canto para a roda novamente. O maculelê é para isso, para refletir histórias dos problemas, da realidade das pessoas. Então o maculelê pode ser sempre reinventado. Isso é que eu coloco para vocês, então, que é uma tradição, tem fundamento, qual é o fundamento dele? Expressar a realidade. Se você expressa a realidade sempre que ela não existe mais, pode ser que, esse fundamento filosófico da invenção seja perdida. Porque quando inventou isso, existiam os escravos, existiam os senhores, existiam as senhoras, existia a iaiá, existia o ioiô, existia o capataz, as pessoas existiam. Então esse é o fundamento filosófico da invenção, as pessoas existiam. Então, quer dizer, as pessoas podem existir hoje também, no mundo contemporâneo, e você retomar o maculelê, não somente com o fundamento das figuras do passado, mas também você pode ampliar para um entendimento filosófico das figuras do presente, né? O que eu estou fazendo aqui é um nada para aqueles que deram a vida para chegar até nós, que foi a nossa ancestralidade. O que eu estou fazendo aqui é muito pouco para o que Ajô, Barão, Popó, Vavá, Vivi e principalmente os anônimos que espiritualmente todos eles estão aqui presentes agora na vida espiritual, nos iluminando para que possa a gente aqui nortear melhor a entrevista, né, o que está saindo aqui. Talvez tenha saído coisas que nem eu mesmo saberia falar. Então agradeço a eles, né, agradeço ao Pai Maior por nos dar aqui o mínimo de inteligência. Podemos um pouquinho mais, só é nos esforçarmos, né, que ainda eu não dei a minha própria vida, eu já encontrei tudo pronto, nenhum de nós deu a vida. Então o que nós estamos fazendo aqui é de grande valor para que chegue o conhecimento dos demais, mas eu, por ser o entrevistado, falo de coração para vocês que é muito pouco para os que me antecederam e deixou tudo aí para fazer e eles não ganharam dinheiro, eles não viajaram, eles não tiveram hotel, eles não tiveram oficina para fazer, eles não andaram para baixo para cima dentro de carro como eu estava esses 2, 3 dias aqui, entendeu? Então, por aí. Foi esses aí que souberam onde era que o calo doía do preconceito, da discriminação. Eu já passei por isso, mas em um outro formato, entendeu? É esses daí. Então, axé pra nós. Boa noite, meu senhor, me dá licença esses cavaleiros, eu venho de longe, eu venho, maculelê, eu sou brasileiro. Essa eu gosto. Maculelê, não me mate o homem, ele é meu compadre, não me mate o homem. Era para o adversário caía. Cheguei agora nesse salão, oh, salve Deus, salve a pátria e salve os homens, maculelê é o rei do Brasil. Eita, e é. Eu sou um menino
minha mãe soube me educar, pegando em terras alheias. Primeiro pelo Siná, ô lele maculele, ô lele maculele, ô lele maculele, ô lele maculele. Uma salve Popó do Maculele, Vivi, Vavá Mão de Onça, viva a Bahia, viva o Brasil, viva o povo brasileiro. E viva, meu Deus, o meu camarada. Maculele é dança de guerra, é rebelião.